Poço, Ana Maria Machado, Take You. As histórias infantis brasileiras são povoadas de meninas atrevidas, né? Essas meninas são filhas ou netas da Emília? Eu não sei qual o parentesco, mas sem dúvida elas vêm da Emília. Existe toda uma discussão se a literatura brasileira é filha de Lobato ou irmã de Lobato, né? O Zé Roberto Whittaker diz que somos filhos. Aí o Ricardo Azevedo diz que somos irmãos, porque a gente parte de uma geração que estava ainda muito próxima do mundo rural, mas chegando para a urbanização e a industrialização. Então tínhamos uma memória da cultura popular vivida, ainda muito forte, e uma chegada à cultura de massa já se fazendo de maneira muito forte. Mas, enfim, em relação à Emília, eu acho que nós derivamos dela, sem dúvida. Você é uma filha de Emília, assim? Gostaria, né? Era bom. Eu me sinto próxima, não sei o parentesco, mas me sinto próxima. O que da Emília ficou na literatura brasileira? Eu acho que a irreverência, a independência, esses traços. Tem uma coisa que ela diz na Reforma da Natureza, no livro A Reforma da Natureza, quando ela conversa com a Rã, ou a Ranzinha, que é uma menina, uma leitora de Lobato que vai visitar o sítio e as duas juntas começam a fazer essa reforma. De repente a Emília diz para ela: eu adoro você porque você não concorda. E eu acho que isso de dizer você não concorda é uma coisa boa, né? Então herdar isto é um traço bom, é não dizer amém. Não é ser do contra, mas é não dizer amém sem pensar. Será que o Lobato, com a Emília, ele inaugura não só um tipo de personagem, mas um novo tipo de menina? Ou ele, sei lá, fotografa um novo tipo de menina que estava nascendo? Eu acho mais fotografa do que inaugura. Eu não acho que um escritor tenha esse poder todo de criar uma pessoa nova. Ele cria um personagem, né? E o personagem é uma mistura de observação, memória, reflexão, imaginação, mas do que está em volta. Então, não acho que ele realmente, nessa inauguração, ele estivesse inventando, mas ele estava captando algumas meninas que ele estava vendo em volta. Na sua geração de escritora, tem alguns temas recorrentes, né? Uma nova mulher mais independente e tal, é um traço característico dessa geração? Eu acho que sim. Eu acho que uma nova pessoa mais independente é um traço característico. E ao pensarmos em pessoa, incluímos mulheres, coisas que nem sempre eram feitas antes, né? Quer dizer, essa inclusão nem sempre existiu. Mas com a nossa geração ela chega. Com a geração do Lobato ele abre e com a nossa ela se instala. Você tem mais personagens protagonistas, masculinos ou femininos? Nunca contei, mas acho que provavelmente tenho mais femininos, mas não tenho certeza, não. É difícil, porque existe uma coisa que eu me dei conta quando fui livreira, é que as meninas tranquilamente leem livros com protagonistas masculinos e estão acostumadas a isso desde cedo, e incorporam isso. E os meninos têm mais relutância em ler livros com protagonista feminino, principalmente se estiver no título, nome, capa, etc. Então, eu, quando me dei conta disso como livreira, eu passei a fazer questão de ter as personagens femininas de uma maneira consciente, assim, essas protagonistas, para não parecer que estava cedendo a essa presença. Mas não sei quantos já tinha escrito. Raul da Ferrugem Azul foi antes de Bisabia Bisabel, né? Assim, mas Raul da Ferrugem Azul tem uma antagonista do Raul, ou uma ajudante, uma aliada dele, que é a Estela da Ferrugem Amarela, e que é muito forte, é quem leva à solução do conflito. Então é difícil saber. Você lembra da primeira vez que leu Emília? Não, desde sempre está na minha memória. Eu sei quando foi que eu ganhei
O primeiro livro, Reinações de Narizinho, foi no meu aniversário de 6 anos, porque eu estava lendo enfim, tinha aprendido a ler, queria ler, então isso eu sei. E a partir daí foi sempre, né? Eu li, reli Lobato, queria ler todos, um atrás do outro. Quando tinha acabado de ler todos os livros dele, queria mais livro de coleção, livro que pudesse ficar, ficava pedindo aos meus pais que eu queria daquele tipo de livro, e era muito difícil. Até que meu pai teve a brilhante ideia de me dar de presente o Tom Sawyer, do Mark Twain, que aí eu entrei por Tom Sawyer, Huckleberry Finn, vários Tom Sawyers que vinham, depois outros livros que eram do mesmo autor, do Mark Twain, mas que não eram mais com os mesmos personagens, e aí eu fui descobrindo um pouco mais a noção de autor, né? Por que o Lobato reinou sozinho tanto tempo e demorou até a geração seguinte aparecer? Ou é uma impressão? Não, eu acho que, sobretudo em relação à geração seguinte, é muito, muito evidente que ficou uma terra de ninguém. Eu acho que depois que o Lobato morre, depois que a obra dele para de ser escrita, ela ficou como um modelo e como um desafio. E acho que o fato de ser um modelo fez com que vários autores tentassem seguir por aí, mas seguiram nas coisas acessórias, seguiram no esquema de crianças em férias no mundo rural. Então, 3 garotos em férias no Rio Tocantins, no Rio Araguaia, viagem pelo Brasil, nas terras de Taquarapoca, não sei o quê. Enfim, tem uma série de livros muito interessantes, até como divertimentos, mas vindo nisso. E todos muito próximos da vertente pedagógica do Lobato. Quer dizer, como ele tem esse lado na obra dele, então muitos entraram por aí. E então tinha os garotos em férias na região norte, na região sul, não sei o que, no Amazonas, nos Pampas, enfim, isso assim. E isso não funcionou, isso foi muito ruim. Foi preciso esperar uma geração que não tivesse nada a ver com isso e que não tivesse se propondo a continuar Lobato para que isso surgisse quase espontaneamente. Agora, enquanto ele estava vivo, por que ele foi importante? Eu acho que é porque ele era genial. Ele encarnou uma coisa que nós precisávamos, que era um sonho de país, com uma visão crítica em relação ao que estava existindo, em relação às queimadas, em relação, né, a tanta coisa. Ele não foi sensível para certas questões, porque ele ainda era muito preso aos preconceitos da sociedade em que ele vivia. Eu acho que o mais grave de tudo é em relação à questão racial toda, né? Ele encarna a continuação de uma visão, né, que é muito perniciosa e que estava na sociedade brasileira, e ainda está, isso não acabou, mas era muito forte, a memória era muito próxima ainda, a memória da escravidão era muito próxima na geração dele. Então, alguém que foi um militante libertário, um campeão da luta pela liberdade, pela independência política, econômica, em relação ao nacionalismo com o petróleo, em relação a tantas outras coisas, a Emília diz, quando perguntam a ela, afinal, quem é você, bonequinha? Ela bota a mão na cintura e diz, eu sou independência ou morte, né? E ele não percebe essa questão da independência ligada aos descendentes dos escravos que não estavam independentes, né? Os escravos foram, houve uma abolição, mas a sociedade ficou só na coisa formal ali. E isso ele não vê. Mas em relação ao meio ambiente, em relação à posição feminina, várias coisas ele tem, e ele é muito à frente do tempo dele. As décadas de 70 e 80 fizeram surgir um time campeão assim, na literatura infanto-juvenil, né? Ziraldo, Ruth Rocha, Lígia Bojunga, Eva Furnari, João Carlos Marinho, Pedro Bandeira, você e tal. Por que essa geração apareceu nesse momento? Eu acho, e não é só porque eu acho, há alguns estudos até que apontam isso, que por causa da repressão muito forte do regime militar e do autoritarismo da época, muitos artistas e criadores que funcionavam em outras áreas
ficaram tolhidos, seja o Ziraldo na caricatura, a Lígia Bojunga no teatro, a Silvia Ortoff no teatro, outros que eram professores ficaram tolhidos na universidade, etc. E foram procurando se expressar, precisavam se expressar, e procuraram uma forma de fazer isso de um modo mais ambíguo, mais poético, mais inventivo de linguagem, sem o tom panfletário. E então foram sendo canalizados para a literatura infantil. Isso surge primeiro em torno a 69, mais ou menos, logo depois do AI-5, do Ato Institucional número 5, que é de dezembro de 68, mas no decorrer de 69, o Ziraldo publica o Flictis, quer dizer, em dezembro de 69, já no fim. Ao mesmo tempo, Lígia Bojunga estava escrevendo Os Colegas, João Carlos Marinho estava começando a escrever, nenhum não sabia do outro, mas isso vai sendo. E foi criada em São Paulo, nós estávamos fazendo, eu, Ruth Rocha, Sônia Robato e outros, estávamos fazendo os números zeros da revista Recreio, que vai sair em começo de 70. E então foram canais de escoamento desse primeiro momento de escrever de um modo mais, uma linguagem simbólica, poética, humorística, questionadora, mas dirigida a um público infantil. E a revista Recreio acabou sendo o barco onde todo mundo... Todo mundo não. Ruth e eu, Sônia, estávamos nesse primeiro momento. Depois, anos depois, já quase no final da década de 70, há um segundo momento da revista Recreio, ela muda de formato, inclusive, a Ruth vai ser editora, e aí a Marina Colasantes começa a escrever lá. Eu fiz parte de um júri de teatro, eu escrevi a crítica de teatro infantil, e eu descobri a Silvia Ortoff. Aí disse, Silvia, você tem que escrever para criança, vai dizer que ela não sabia nem por onde começar a procurar editor com as histórias que ela criou. Eu disse, fala com a Ruth, ela publicou na Recreio, porque a Ruth editava na Recreio. Enfim, ao mesmo tempo, o Bartolomeu Campos Queiroz estava começando a fazer coisas muito boas na linha mais poética. Bartolomeu, sim, tinha uma formação de pedagogo, mas do grupo todo, só ele e Ruth tinham esse background de preocupação com o ensino e tiveram cuidado de evitar isso na obra deles. Mas nós estávamos muito livres. Nenhum de nós tinha trabalhado com criança pequena nunca. Então, acho que isso deu muita força, porque nós não tínhamos intenção didática. Você acha que hoje em dia, na literatura infantil, há mais meninas como protagonistas? Provavelmente. Não mais do que no nosso tempo, mais do que antes de nós. Eu acho que, a partir do momento que nós entramos, nós pusemos muitas meninas em cena. Então, hoje se continua isso. Eu nunca contei, não vi pesquisa, mas eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa. Acabou essa reação contra... Que não era reação, né? Na verdade, era É porque continuava, para ser heróico, tinha que ser masculino antes, né? Era muito difícil ter. E tem mais escritoras, mulheres também na literatura infantil ou não? É possível. E tem mais leitoras no mundo, não tem? Você não acha que a mulher lê mais? Mulheres? Não acho, não. Eu sei que tem. Todas as pesquisas em todos os países mostram isso. Que tem muito mais leitora, sempre, em todos os países onde foi feita essa pesquisa, é mais da metade são de mulheres. Tem alguma explicação? Não, acho que porque tem a ver, eu acho que com o desprestígio da literatura, né? O fato de ser considerado uma coisa pouco útil, pouco utilitária, e o homem é mais treinado pela educação dele para procurar coisas que deem dinheiro, que deem sucesso profissional. E, inclusive, em geral, essas pesquisas mostram que não só há mais mulheres leitoras, mas há muito mais mulheres leitoras de literatura. Né? Quer dizer, o que os homens leem, quando leem livros, não estou falando de revista,
mas, em geral, são leituras que buscam ser mais utilitárias. Exceto os maravilhosos homens que leem as outras coisas. Monteiro Lobato nasceu em 1882 em Taubaté. Ele era tão independente que mudou o próprio nome. Aos 11 anos, quando ganhou uma bengala que pertencia ao seu pai e que trazia gravadas as iniciais J, B, M, L, ele mudou o próprio nome de José Renato para José Bento. Seu primeiro livro de ficção foi Urupês, de 1918, formado por artigos e contos. No ano seguinte viria Cidades Mortas, que trazia contos escritos numa linguagem mais livre, cheios de onomatopeias, expressões regionais e neologismos. José Bento escreveu um único romance, O Presidente Negro ou O Choque das Raças, que se passa num futuro distante, quando pode ser eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que concorre contra uma mulher e um branco. E parece que ele também escreveu alguns livros para crianças. Lembram do personagem principal do livro A Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga? Então, Lígia Bojunga é, sem dúvida, uma das maiores autoras de literatura infantil e juvenil brasileiras, reconhecida nacional e internacionalmente. Seus livros, praticamente todos viraram clássicos. A Bolsa Amarela é um dos meus preferidos. Raquel é nossa narradora protagonista, a filha menor de uma família que não dá espaço para a voz infantil. Ela se recolhe e nos conta a sua história e nos faz cúmplices de seus desejos. E que desejos são esses? Fundamentalmente 3. Ser menino, virar gente grande e ser uma grande escritora. Nesse universo, ela cria um mundo paralelo, um mundo imaginário onde ela vai jogar todos os seus desejos e todas suas vontades. Nesse mundo, Raquel cria alguns personagens. Ela cria os galos Afonso e Terrível, ela cria o alfinete de fraldas, o guarda-chuva. Os seus desejos vivem todos lá. A bolsa, ela cresce e diminui de acordo com suas vontades. Tudo está lá na Bolsa Amarela. Uma metáfora do mundo adulto, uma porta para esse mundo que ela quer entrar. Lígia Bojunga é especialista em criar personagens complexas, em situações difíceis, mas muito mais comuns do que a gente possa imaginar. Raquel vai crescer, vai resolver os seus problemas de identidade e vai, dentre suas vontades, ficar com o seu maior desejo, ser uma grande escritora. Um livro imprescindível para todos que estão entrando no mundo adulto. Escrevo num computador, escrevo em casa, geralmente, mas esse computador viaja e a casa muda, às vezes, né? Eu tenho uma casa de praia no Espírito Santo, então quando eu vou para lá, escrevo lá, e eu escrevi vários meus romances em Londres, nas ocasiões em que morei lá. Escrevo de manhã, com continuidade, quando eu estou escrevendo um livro, que geralmente eu só tenho uma ideia geral, na quase totalidade das vezes eu não sei como vai acabar, nem exatamente para onde vai, só tenho uma noção assim de em que direção está indo. Percebo que ele está prestes a se encaminhar para o fim, quando começa a ter um movimento circular para acabar, que eu não sei explicar. Enfim, e nem sempre eu aproveito o que eu escrevo, procuro escrever todo dia, mas eu apago muito, deleto muito, liquido. Eu acho que hoje em dia eu escrevo porque eu me acostumei. Não sei mais viver sem isso. Não gosto de viver sem escrever. Escrever é uma maneira de fazer uma coisa que eu fazia quando era pequena e que minha mãe dizia assim, lá está a Ana espiando para dentro outra vez. É ficar recolhida
E espiar para dentro eu acho uma boa expressão. O que não significa que eu escreva sobre o que está dentro, né? Mas pode ser como uma maneira de dentro eu olhar para fora. Eu gosto da explicação que o Goulart dá para a arte em geral e eu endosso. Eu acho que a gente escreve porque a vida só não basta, precisa alguma coisa a mais. E a escrita, ou a pintura, ou a dança, ou a música, ou qualquer forma de criação, é uma maneira da gente lidar com isso. O Flaubert levou anos e anos e anos escrevendo Madame Bovary. Um dia perguntaram a ele, quem é Madame Bovary? Ele disse, Madame Bovary sou eu. Eu tenho a impressão que se fizessem hoje uma pergunta ao Lobato, ele diria a mesma coisa. Quem é Emília? Ele diria, com certeza, a Emília sou eu. A disfarçatez, a desobediência, um ar peralta, um ar de brincadeira que ele tinha com as coisas, tudo isso ele transmitiu a Emília. Por exemplo, eu vou citar apenas 2 livros, As Memórias da Emília e Emília no País da Gramática. Eu era pequenininha, eu li a gramática, a Emília no País da Gramática, nunca mais pude desconhecer o que fossem os vícios de linguagem, os galicismos, as figuras de linguagem, porque ele traduzia isso em palavras tão simples que era impossível não compreender. A mesma coisa quando ela resolve escrever a própria biografia. Como é que uma bonequinha tão pequena já tinha coisas para contar? E ela dizia, eu tenho porque eu sou uma filósofa, eu acho que a vida é um pisca-pisca. Então, você nasce, abre o olho, pisca, cresce, pisca, mama, pisca, fica doente, pisca, morre, deixa de piscar. Não deixa de ser verdade, a vida é breve. Nós temos outros conceitos para falar da brevidade da vida, né? A vida é sonho, a vida é breve, mas a vida é mesmo um pisca-pisca. Há outros personagens igualmente fascinantes, mas, como diria a Dona Benta, isso seria uma outra história que fica para uma outra vez. A vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isso é, começa a piscar. Quem para de piscar chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos, viver é isso. É um dorme, acorda, até que dorme e não acorda mais. A vida das gentes nesse mundo, senhor Sabugo, é isso, um rosário de piscadas. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e anda, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos. Pisca e geme os reumatismos. Por fim, pisca pela última vez e morre. E depois que morre? Perguntou o Visconde. Depois que morre, vira hipótese. É ou não é? Grande Emília. A obra do Monteiro Lobato é um patrimônio cultural brasileiro, né? E além de um patrimônio cultural brasileiro, eu acho que é quase que um patrimônio universal da própria infância, sabe? O sentido do Capão Amarelo. Então, a infância como terra das descobertas, etc., a importância da fantasia, né? Da invenção na vida cotidiana de todo mundo. Então, a responsabilidade de adaptar, ser fiel, né, a essa atmosfera toda criada pelo Monteiro Lobato. E a adaptação consistia, ao menos num primeiro momento, em você caçar pequenos pedaços do Monteiro Lobato. Por exemplo, tem lá uma frase dele contando uma história que todo mundo se esbaldou com o doce da tia Anastácia, menos Emília, porque Emília, uma boneca, não sente gosto.
E aí a história vai para outro lado. Mas a gente, opa, mas Emília, a boneca não sente gosto, é uma da história legal. Então você isola aquele fragmento e transforma aquilo numa história. E situações dos próprios personagens. Por exemplo, o Pedrinho traz muita possibilidade de história de aventura. Tem uma questão afetiva muito importante para mim. Porque eu fui formado por aquela versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo dos anos 70. A versão clássica da TV, né? Tanto que os primeiros episódios que eu ainda escrevia com aqueles personagens, os atores que os interpretavam na minha cabeça, né? Todo aquele universo. Tipo, se alguém contasse pro molequinho que eu fui lá em 78, sei lá, vidrado na TV assistindo o Sítio, que um dia eu ia escrever a nova versão, eu falava, tá, conta outra, né? Então foi muito bacana. Eu não acredito muito em dar dica de leitura, não. Eu acho que a gente lê o que a curiosidade nossa como leitora vai sendo atraída, enfim, e vai fazendo seu próprio percurso e varia de uma pessoa para outra. Eu li, quando era criança, depois da Emília, fiquei fascinada pela Jo March, que era uma personagem das Mulherzinhas, mas ela escrevia e era independente. E depois quis ler Jane Eyre, fui lendo A Moreninha, fui descobrindo Capitu, enfim. A gente vai descobrindo as personagens e as leituras pela vida fora.